Dirigir bem é o que todos querem. Dirigir bem pode significar não ter dificuldades em dominar o veículo, em explorar os seus recursos, em manobrar corretamente, em chegar no tempo desejado e também ficar bonito na foto. Infelizmente, poucas pessoas atribuem a esta lista de vantagens de dirigir bem estar seguro, não provocar situações de risco, nem para si mesmo, nem para os outros. Bem, tudo isso acontece quando se dirige bem, desde que dirigir bem signifique ser aquele usuário do trânsito que exercita o seu direito de ir e vir, conduzindo o veículo automotor com bom senso, com espírito cidadão. Todos esses valores que se pode e se deve atribuir à definição do que é dirigir bem estão na pauta, na ementa do curso de formação de condutores das boas autoescolas, dos bons centros de formação de condutores, os CFCs. Muitos cidadãos sequer conhecem a sigla CFC, mas, mal ou bem, todo mundo tem uma noção do que seja uma autoescola. E pessoas assim como eu, que estudam trânsito e que venho há anos observando aquilo que realmente funciona, sabemos que o curso que forma condutores deve fazer muito mais do que simplesmente preparar para as provas do Detran. O Detran faz um exame teórico, cobrando conhecimentos do curso teórico, pelo qual o candidato precisa se submeter, e da prova prática, que cobra os conhecimentos adquiridos no chamado curso prático de direção veicular. Ora, quem é do tempo da datilografia talvez tenha experimentado ou vai lembrar de experiências de pessoas que aprenderam a catar milho utilizando apenas os dedos indicadores e que, ao descobrirem a técnica de datilografia, tiveram duas reações. A primeira é ficar admirados de como é possível datilografar muito mais rápido com a técnica correta. E a segunda é de que ter aprendido catando milho, a expressão utilizada na época para quem datilografava só com dois dedos, significa um esforço a mais para transpor do mundo dos catadores de milho para o mundo dos datilógrafos. Eu sei que a comparação é algo que muitos dos mais jovens nem conseguirão entender, mas você que está na faixa aí dos 40, 50, 60, com certeza lembra e provavelmente também passou por isso. Trago esse exemplo para falar da dificuldade adicional que é aprender errado ou aprender fora da técnica ideal e depois descobrir que tem um jeito, um processo, uma técnica muito mais adequada. Nesse exemplo da datilografia, para que imprimir letras no papel seja não só a fonte de um trabalho bonito, mas de satisfação pessoal, economia de tempo, elogios e, naquela época, possibilidade de um bom salário, de um bom emprego. Guardadas as devidas proporções, aprender a dirigir mais ou menos só para passar na prova pode significar um monte de dificuldades na hora de aprender da forma correta, quando chega numa boa autoescola. Ou, no cenário mais crítico, aprender na prática para conduzir um veículo e ficar dirigindo sem habilitação é mais do que uma contravenção, é mais do que estar contra a regra, contra a lei. É perder a oportunidade de aprender a fazer certo. Primeira habilitação é uma dessas experiências em que só existe uma primeira vez. E é fundamental que seja bem feito, que esta primeira e única vez seja bem aproveitada, seja produtiva. Então vai aqui um recado para quem decide fazer o curso de primeira habilitação. Escolha um bom CFC, que tenha bons instrutores, que utilize boa metodologia, que tenha bons materiais didáticos. Não se engane, a parte teórica é tão ou mais importante do que a parte prática. Há quem diga que aprender a dirigir, por ser um desafio de condicionamento neuromotor, está acessível para qualquer pessoa
que se dedique. Já a parte teórica exige não só uma condição cognitiva adequada, mas o interesse em aprender estas regras, que fazem parte de um acordo da sociedade para permitir que a utilização do trânsito se dê com base em conhecimentos mínimos das pessoas que vão utilizar o trânsito. Mas que diferença pode, de fato, fazer uma boa autoescola na vida da pessoa? Eu diria que toda. Porque, vamos lá, se é possível aprender na prática com o tempo e isso fazer de você um bom condutor, é mais possível ainda, aliás, se faria de forma muito mais rápida e com muito mais eficiência, aprender já de primeira, com quem sabe ensinar, com quem tem método para ensinar. Assim, teríamos menos catadores de milho dirigindo por aí, e mais condutores datilógrafos, daqueles que compreendem e aplicam a técnica adequada e utilizam o trânsito com a mentalidade de quem tem conhecimento de causa, espírito crítico cidadão e predisposição para colaborar para esse trânsito humanizado de que tanto precisamos. Na hora de decidir onde você ou seu filho, sua filha, seu irmão mais novo vai fazer a primeira habilitação, valorize quem valoriza a educação, para que a formação do condutor seja efetivamente boa, adequada desde o início. Assim, você dependerá muito menos desta sorte de quem vive só da experiência para se tornar um bom condutor. Começando certo, o bom condutor que todos precisamos que sejamos condutores no Brasil, já vão chegar a PPD, a permissão para dirigir, com aquela qualidade mínima necessária, pela qual, aliás, como cliente, ele pagou. Em países como o Brasil, simplesmente não é possível comprar um veículo e sair dirigindo. É preciso estar habilitado. E o caminho correto, de bom senso e inteligente é fazer um bom curso de primeira habilitação. Por isso, lembre-se, primeira habilitação só se faz uma vez na vida. Você tem todos os motivos para garantir que seja bem feito. A propósito, não posso me furtar da oportunidade de recomendar que você procure um CFC parceiro da Tecnodata Educacional, que tem a nossa metodologia e os nossos materiais didáticos como fonte da sua qualidade ao lado do talento dos seus instrutores.